O tema dessa mensagem agora, dessa palavra, é o avivamento e o fim dos tempos. Tem aí na sua apostila. A passagem que eu vou basear é Joel capítulo 2. Então, queria que você abrisse a Bíblia em Joel capítulo 2. E vamos ler nesse momento. Joel 2, a partir do versículo 28, diz assim: E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Então essa passagem aqui é uma passagem que particularmente eu acredito que ela vai ter um cumprimento pleno no futuro. Um dos pontos dessa aula hoje é sobre isso. Mas o fato é que ela está retratando sobre um derramamento do Espírito Santo. Seja, você pode acreditar sobre o futuro, ou sobre o presente, ou sobre o passado, ela está tratando sobre o derramamento do Espírito Santo. E desde que eu fiz o CPP, em 2006, algo que sempre foi muito enfatizado nas aulas que eu aprendi no CPPIs e nos outros encontros que o Ministério Impacto promoveu, sempre é que existe uma visão escatológica nesse ministério de que antes da volta de Jesus, Deus vai levantar uma igreja que estará pronta para a volta de Jesus. Nós chamamos a igreja gloriosa, baseada em Efésios 5, do 25 ao 27. Mas basicamente é um povo preparado, um povo pronto para receber Jesus na segunda vinda. Não é um povo que vai estar morrendo espiritualmente, vivendo de qualquer maneira, e então Jesus volta e na subida para o céu, Jesus vem com uma água sanitária, um vidro de quiboa e vai limpando as vestes da noiva para chegar branquinha no céu. Não, a igreja vai ser purificada na terra, vai ser feita gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem mácula, nem coisa alguma, mas irrepreensível diante de Deus, antes da volta de Jesus. Então, sempre teve essa expectativa, e quando eu imagino o quadro, ou a gente poderia dizer assim, a linha do tempo dos eventos futuros, né? Quando eu imagino a linha do tempo dos eventos futuros, eu imagino que antes da volta de Jesus vai ter um grande avivamento. E muitas pessoas falam sobre isso, imaginando um avivamento poderoso antes da volta de Jesus. Mas eu percebi, conforme ia estudando escatologia, que muita gente não pensa isso, que muita gente não acredita que vai ter um avivamento antes da volta de Jesus. Pelo contrário, algumas pessoas acreditam que a igreja vai ser muito ruim e que isso é a palavra de Deus. Que a palavra de Deus é que a igreja vai ser um povinho pequeno, que a palavra de Deus é que a igreja vai ser um remanescente que vai ser pequeno, fraco, perseguido e o último que sair apaga a luz porque está muito ruim. Então, é mais ou menos assim, e eu não tinha essa visão, eu aprendi diferente. Só que o fato é que eu precisava de fundamentos bíblicos sólidos para poder acreditar nisso, não apenas sentir isso profeticamente, porque de fato enquanto eu orava e quando eu lia a Bíblia inteira do início ao fim, eu percebia que o plano de Deus tem a ver com levantar um povo vitorioso para envergonhar Satanás, um povo que vai surpreender os principados e potestades. Mas eu precisava de fundamentos bíblicos, então eu fui atrás de fundamentos. E quando eu digo fundamentos bíblicos, não é um versículo bíblico só, é fundamentos teológicos, de você se levantar no meio da academia de teólogos e dizer: isso aqui não é uma opinião de alguém que teve uma visão e que não, é isso aqui, está na Bíblia, e você vai ter que me respeitar, porque, não sei se você sabe, mas no meio acadêmico o que menos tem são pentecostais e carismáticos ou proféticos. Mas Deus está mudando isso, ok? Inclusive tem um filósofo chamado James K. Smith, e ele escreveu um livro que chama Thinking in Tongues, Pensando em Línguas, a contribuição do movimento pentecostal para a filosofia. Então, nós precisamos ter fundamentos teológicos, bíblicos, filosóficos para aquilo que nós acreditamos, e não apenas dizer assim: eu sinto que é assim. Não, tudo bem, mas por que você sente que essa é a verdade? Não, porque eu sinto.
Não, querido, isso não é base para você afirmar, eu sei porque eu sei. Não. Nós precisamos estar arraigados na Bíblia. E eu tenho buscado isso. Quais são os fundamentos bíblicos da minha fé, da minha esperança? E eu vejo que aqui em Joel eu tenho parte desse fundamento, né? Porque ele diz que nos últimos dias ele derramaria o Espírito. Então, é uma promessa de derramamento do Espírito Santo. Alguns vão dizer que é no passado, outros vão dizer que é no futuro, outros vão dizer que é no presente. E a gente vai tentar entender isso. Então, em primeiro lugar, a passagem diz, e depois disso. Você vê aí na passagem, e acontecerá que depois disso. Então, certamente, a passagem está conectada com algo que veio antes, não é? Ele está dizendo que depois disso, ou seja, depois daquilo que eu acabei de falar, vai ocorrer um poderoso derramamento do Espírito Santo. Eu acredito que esse depois disso está retratando aí o versículo 12 até o 17. Olha na sua Bíblia aí, versículo 12 ao 17. Ele diz, mas agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejuns, choro e pranto. Rasgai o coração e não as vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em amor, arrepende-se da desgraça que enviaria. Talvez Ele volte atrás e se arrependa e deixe uma bênção, uma oferta de cereais e uma oferta de libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião. Decretai um jejum e convocai uma assembléia solene. Reuni o povo, santificai a comunidade e ajuntai os anciãos. Reuni os meninos e as crianças de peito, saia o noivo do seu quarto e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar e digam, ó Senhor, poupa o teu povo e não entregues a tua herança ao vexame, para que as nações zombem dele, porque diriam entre os povos, onde está o teu Deus? Então provavelmente você fosse fazer uma interpretação normal de um texto, você não diria que é exatamente essa parte que é o depois disso. Você diria que o depois disso são os versículos do 18 até o 27, né? Depois disso que eu acabei de dizer. Só que a partir do versículo 18 você tem a resposta da oração. Esse versículo que eu acabei de ler com você, do 12 até o 17, ele trata de uma assembléia solene, ele trata de um momento que o povo de Deus se junta para orar e pedir a intervenção de Deus na história, porque as coisas estavam indo muito mal em Israel. E no versículo 18, a partir do versículo 18, é a resposta de Deus. Você vai perceber que, então, o Senhor, versículo 18, mostrou-se zeloso para com a sua terra e se compadeceu do seu povo. Então, é a resposta da oração. Então, eu creio que essa resposta que vai do versículo 18 ao versículo 27 vai se cumprir no milênio. Eu não creio que ela se cumpriu agora, não creio que ela se cumpriu no tempo de Joel, não creio que ela vai se cumprir antes da volta de Jesus, porque ela fala sobre aspectos, realidades, verdades agrícolas que vão afetar a terra de Israel. Então eu não creio que isso é uma promessa para agora, ainda que a gente, claro, possa acreditar em elementos dela, mas eu não acho que é uma promessa simbólica. Eu creio que é uma promessa literal, que vai literalmente se cumprir. E ele está falando aqui sobre a agricultura de Israel ser abençoada, e eu creio que essa promessa não se cumpriu no tempo de Joel, e essa promessa vai se cumprir depois que Jesus voltar, quando Israel começar a ser restaurado. Lembra que os discípulos perguntam para Jesus, em Atos capítulo 1, do versículo 6 ao 7, eles perguntam, Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Então havia essa esperança em Israel, e existe até hoje, e deve continuar existindo porque ela é bíblica, de que Deus vai restaurar Israel, inclusive vai restaurar o reino a Israel, ou seja, Israel vai ter novamente um rei, um descendente de Davi, que vai se assentar no trono em Jerusalém e vai governar as nações a partir de Jerusalém, ok? E um dos elementos que serão afetados vai ser o ecossistema, ok? Isaías capítulo 11 diz que o leão vai comer junto com o urso e junto com a vaca, e a criança vai mexer na toca de uma cobra e vai brincar com a cobra, com a serpente, e não vai dano algum ser causado no monte do Senhor. E em Isaías 2 diz que os povos não vão mais aprender a guerra, mas pelo contrário, os seus instrumentos de guerra vão se tornar em instrumentos agrícolas. Então, quando Jesus voltar, o reino de Deus for estabelecido na terra, o que vai acontecer é que o ecossistema e as relações
relações sociais todas vão ser modificadas para que elas agora sejam exatamente como Deus planejou desde o início no Jardim do Éden. Parte dessa restauração inclui uma restauração agrícola, que é o que ele está falando aqui, do versículo 18 até o 27. Mas o versículo 28 ao 32, que nós acabamos de ler, claramente é uma profecia que vai se cumprir antes da volta de Jesus. Vamos ler novamente. Ele diz que depois disso, derramarei meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e até sobre os meus servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, essa promessa aqui é para antes do grande e terrível dia do Senhor. É uma promessa para se cumprir antes da volta de Jesus. Então, quando ele fala depois disso, eu creio que ele está falando aqui sobre uma maneira que a igreja vai se posicionar antes da volta de Jesus. Eu creio que o versículo 12 ao 17, ele está retratando não apenas de uma assembleia solene que acontece uma vez ou outra. Eu creio que esse versículo trata sobre uma postura da igreja no fim dos tempos. Por que eu penso isso? Porque se você olhar o versículo 15, que ele diz: toquem a trombeta em Sião, e decretem um jejum e convoquem uma assembleia solene. Está vendo essa expressão, assembleia solene? Quando a Bíblia hebraica, quando o livro de Joel e a Bíblia hebraica como um todo, foi traduzida para o grego, para a Septuaginta, essa expressão, assembleia solene, em grego foi traduzida como eclésia, igreja. Então, eu creio que Deus chama a sua igreja para que ela viva em um estado perpétuo de assembleia solene. Mas isso não aconteceu em nenhum outro momento da história. Mas eu creio que antes da volta de Jesus isso vai acontecer. A Assembleia Solene tem a ver com um momento onde nós paramos tudo e focamos naquilo que é essencial por causa da crise que está ao nosso redor. Era isso que estava acontecendo em Israel na época. Havia uma crise agrícola, uma crise econômica, e então eles decidiram: nós precisamos mudar o que nós estamos fazendo, nós precisamos de uma intervenção no nosso estilo de vida, nós precisamos viver de uma maneira diferente. Isso que é o jejum. O jejum é quando nós decretamos que a gente sabe que comer não é errado, mas a gente vai mudar a nossa alimentação para que a nossa vida esteja mais focada em Deus e em oração. E eu creio que Deus, nesses próximos anos, vai estar mudando a maneira que a igreja vive. Deus vai estar liberando não apenas jejuns esporádicos para que a gente venha fazer, mas Ele vai liberar, Ele vai estabelecer um estilo de vida de jejum, onde não apenas existe abstinência de alimentos, mas existe uma abstinência de tudo aquilo que tira o foco do plano de Deus, que tira o foco do propósito de Deus, e vai levantar a igreja para que ela viva esse estilo de vida focado em oração, porque nós precisamos de um derramar do Espírito Santo para preparar a igreja para a volta de Jesus. Nós não vamos nos preparar indo para o psicólogo, nós não vamos nos preparar lendo mais livros, nós vamos estar preparados quando o céu descer para a terra e nos transformar de dentro para fora numa igreja gloriosa. É disso que nós precisamos. Portanto, para que coisas radicais aconteçam na igreja, nós precisamos de medidas radicais. Eu creio que a igreja no fim dos tempos está sendo chamada para um estilo de vida radical, não apenas uma elite, mas todo o povo de Deus. Se você observar a passagem, ele fala no versículo 16: reúnam o povo. Não é apenas alguns, ele coloca crianças de peito, ele coloca pessoas que estão na lua de mel, ele coloca todo mundo. Existe um chamado no fim dos tempos para que todos, não apenas alguma elite, todos participem dessa assembleia solene, que não é apenas uma reunião de oração, que não é apenas fazer um jejum, mas é estabelecer um modo que a igreja deve se movimentar no fim dos tempos, um modo que ela está posicionada para um recebimento da visitação do avivamento, um recebimento do derramar do Espírito Santo. Nós precisamos nos posicionar individualmente e coletivamente para receber essa visitação. E eu creio que Jesus ensinou isso para os discípulos. Eu creio que Jesus, antes do Pentecostes, aqueles 40 dias que Jesus passou com os discípulos,
diz que Jesus passou 40 dias, depois de ressurreto, ensinando sobre o reino de Deus, falando sobre as verdades do reino de Deus. E depois de ter ensinado tudo, abra sua Bíblia lá, Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus diz: eu lhes envio a promessa de meu Pai. Qual é a promessa do Pai? É a promessa de Joel: derramar o Espírito sobre toda a carne. Só que ele diz o seguinte: fiquem na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Fiquem na cidade, até que vocês sejam revestidos com o poder do alto. Eu creio que Jesus aqui estabelece o padrão de Joel para a igreja no início. Ele está dizendo: antes de vocês começarem a obra missionária, eu quero ensinar vocês um tipo de movimentação. Eu quero que vocês recebam a promessa do meu Pai. E a chave para receber a promessa do meu Pai é uma posição. Que posição? Fiquem até serem revestidos. Deus está chamando sua igreja nesses dias para ficar até que. Isso não significa não evangelizar, não significa não fazer a obra, não significa não discipular, mas significa que mesmo que nós estamos fazendo as coisas normais da vida e do dia a dia, nós precisamos de um estilo de reunião e de um tipo de igreja que ela está posicionada sabendo que ela não tem aquilo que precisaria ter para cumprir sua tarefa no fim, e portanto ela fica até que, ela tem oração constante, clamando que Deus envie avivamento. Eu creio que Jesus ensinou isso em Atos 1, versículo 8, ele fala: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então, pensa comigo, Jesus está 40 dias com os discípulos, e no fim disso, ele diz: fiquem em Jerusalém. É interessante, Jesus está 3 anos e meio com eles, mais 40 dias ressurreto. Você já parou para pensar? Uma pessoa ressurreta ensinando 40 dias sobre o reino de Deus e dando sustos em você no meio no processo, né? Porque ele aparecia do nada dentro da sala. Então assim, essa parte também não estava do ensino, não fazia parte, né? 40 dias ensinando sobre o reino. E no fim de todo esse ensino, o ensino não foi suficiente, porque precisava ficar até que. Todo o ensino de Jesus, 3 anos e meio e mais 40 dias com o corpo ressurreto, ele disse: fiquem. Eu tenho um princípio que eu quero que vocês obedeçam. O meu Pai estabeleceu um jeito que as coisas acontecem. Fiquem até que vocês sejam revestidos com o poder do alto. Ou seja, eu creio que esse fiquem até que, ou esse vigiem, lembra quando Jesus fala isso? Vigiai e orai. Esse vigiar e orar é essa posição da assembleia solene de todo o povo de Deus em Joel. Nós precisamos de uma assembleia solene se nós queremos ter o avivamento. Não tem avivamento sem assembleia solene. Os discípulos ficaram 10 dias. Eu não sei quanto tempo que nós vamos ter que ficar, mas o fato é que, independente do tempo, nós precisamos ficar até que a resposta da nossa oração venha, até que Deus faça aquilo que Ele prometeu fazer. Se a igreja não se moldar nesse padrão, nós não vamos estar prontos para a volta de Jesus. Nós não vamos estar prontos para o grande e terrível dia do Senhor. Você já parou para pensar que em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado, de todos os versículos da Bíblia, Pedro escolheu exatamente Joel para citar? Ele podia citar Isaías, fala do derramamento do Espírito em Isaías. Por que ele citou Joel? Talvez você vai pensar assim: não, porque o Espírito Santo falou para ele citar Joel. Eu acho que não é tão simples assim. Eu acredito que Jesus ensinou Joel para eles. Isso está escrito na Bíblia? Não, estou inventando aqui. Mas eu tenho uma base. Ele falou. Por que é que ele falou? Não sabemos, mas chuto eu. Como diz um pregador aí, penso eu, não diz a Bíblia, né? Que de algum lugar ele teve que tirar isso. Jesus 40 dias ensinando eles, no fim do ensino diz: fiquem na cidade, que vocês vão receber a promessa. Quando a promessa se cumpre, ele diz: isso é o que está escrito em Joel. Ora, se a promessa é o que foi dito em Joel, óbvio que a promessa, então Jesus falou sobre ela, referindo a Joel. Bom, no meu mundo,
né? Na minha versão de Bíblia, eu vou colocar essa nota de rodapé quando eu fizer ela, né? Às vezes eu leio a Bíblia aqui, o pessoal fala: nossa, tua versão está diferente da século 21. É que é a versão da minha cabeça. Então, versão ultra atualizada. Eu creio que Jesus de alguma forma ensinou, se não especificamente o livro de Joel, no mínimo o padrão descrito em Joel, que eles deveriam de permanecer até receberem a promessa, o cumprimento de Atos 2, 28. Ponto, oi? Joel 2, 28. Segundo ponto aí, a primeira parcela do cumprimento da profecia de Joel. Tudo isso aí foi só o primeiro ponto. Você viu? Você notou que eu estava falando do primeiro ponto? Não? Eu esqueci de falar que era o primeiro ponto, tá? Mas agora é o segundo ponto. A primeira parcela do cumprimento de Joel. Então em Atos 2 fala: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Em Joel também fala isso. A pergunta é: 120 judeus são todos os povos? E aí? 120 judeus é o cumprimento pleno da frase: meu espírito sobre todos os povos? Não. É um aperitivo, meu irmão. É só a primeira parcela do carnê. É só um presente inicial. O que você viu em Atos, querido, não é o alvo para onde nós estamos voltando. É só a garantia de algo múltiplo, muito maior, que vai acontecer no fim dos tempos. Atos não é o meu alvo, é só meu ponto de partida. Nós vamos entrar num nível muito maior do que foi relatado em Atos. Em Miqueias diz o seguinte, 7:15 diz o seguinte: farei novamente as maravilhas do Egito, como fiz nos dias da saída do Egito. Os milagres e os sinais que Deus fez na saída do povo do Egito vão acontecer novamente. Eles estão descritos no livro de Apocalipse. Sinais grandiosos, incluindo milagres e maravilhas, e não apenas juízo. Deus está prometendo o maior avivamento de todos os tempos, porque se aquilo que aconteceu em Atos nos trouxe até aqui, o que será que está nos esperando, hein? Os melhores dias da história da igreja estão chegando. Os melhores dias da sua vida estão na sua frente, não para trás de você, porque Deus está prometendo um derramar do Espírito que não apenas vai fazer o Evangelho chegar até você, mas vai fazer ele se espalhar por todas as nações tão rápido que Jesus vai voltar em 3 anos e meio depois desse derramamento. Então existem algumas diferenças. Se você pegar Joel, a profecia de Joel, e Pedro citando em Atos a profecia, você vai perceber uma diferença. A primeira diferença é essa, que todos os povos, ou toda a carne, como dizem algumas versões, e 120 judeus não são a mesma coisa. A segunda diferença é que quando em Joel fala do cumprimento da profecia, ele diz que o Senhor faria maravilhas no céu e na terra. Que maravilhas são essas que Deus faria no céu e na terra? Está aberto em Joel? Olha lá, quais são as maravilhas? Joel 2:30. Quais são as maravilhas que Deus promete cumprir? Prodígios no céu e na terra, que são quais? Sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol se converte em trevas e a lua em sangue. Isso aconteceu? Não. E nem isso que o povo andou dizendo, que as luas de sangue. Querido, eclipse de lua não é isso aqui, querido. A lua em sangue é que aquela bola lá em cima fica vermelha direto, todo dia. É um pouco maior do que um eclipsezinho, ok? Bem maior. E o sol converter em trevas. Ou seja, o que ele está dizendo é: vai ficar escuro pra caramba. Ok? Está escuro, querido? Não cumpriu então. Entende? É só a primeira parcela, é só o primeiro pagamento, é só o adiantamento, é só estar dizendo assim:
te garanto, está vindo mais. Sabe, Jesus ele é o primogênito dentre os mortos, mas em Apocalipse também diz que ele é a primícia da ressurreição. Sabe o que isso significa? Que ele é o primeiro, a ressurreição dele é a garantia que outros vão ressuscitar. Da mesma forma, o derramar inicial é uma garantia que um derramar muito maior aconteceu. Só que na ressurreição de Jesus, um só ressuscitou, e na ressurreição da volta de Jesus, muitos vão ressuscitar. E assim como tem um e muitos, da mesma forma o derramamento vai ser de um para muitos, vai ser algo muito multiplicado, grande, em todas as nações acontecendo. Em Atos 3, 21, Pedro sabia que tinha muita coisa para cumprir, porque ele falava sobre Jesus ficar no céu, ou ser retido no céu, até que chegasse o tempo do cumprimento de restauração de todas as coisas, que Deus falou pela boca de todos os profetas. Então precisa cumprir aquilo que foi dito por todos os profetas, para então as coisas começarem a mudar. O ponto de número 3 diz sobre o tempo na profecia de Joel, os últimos dias. Está aí no sua apostila? O tempo da profecia de Joel, os últimos dias. Em Atos 2,17, ele diz: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Então, essa expressão, porque as pessoas vão dizer o seguinte: mas está ali falando nos últimos dias, nós estamos nos últimos dias, então já acabou, já cumpriu. Essa expressão últimos dias, que Pedro cita aí em Atos 2,17, ela tem dois sentidos no Novo Testamento. 5 vezes a expressão últimos dias no Novo Testamento aparece com o sentido daquele tempo que se estende desde o momento da primeira até a segunda vinda de Jesus. Esse é o sentido de últimos dias primariamente. Então você coloca aí a morte, ressurreição, exaltação de Jesus e derramamento do Espírito Santo. Esse momento inauguram os últimos dias. Hebreus 1, versículo 2 diz: nesses últimos dias Deus falou a nós através do seu Filho. Então o autor de Hebreus ele está colocando o primeiro século como sendo últimos dias. Então os últimos dias já iniciaram. Se você está nesse sentido, se você está esperando os últimos dias começarem, assim, faz 2000 anos que começou, tá? Mas existem outras passagens no Novo Testamento que colocam os últimos dias como um tempo futuro. Um exemplo disso é em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 1, que ele diz o seguinte: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Ele está anunciando o evento futuro. 2 Timóteo 3,1 está anunciando o evento futuro. Ou seja, são últimos dias no futuro. São últimos dias que não chegaram ainda. Então, por causa de propósitos pedagógicos, eu costumo diferenciar da seguinte maneira: eu falo sobre os últimos dias e o fim dos tempos. Mas é tudo últimos dias, tá? Mas existem duas dimensões: os últimos dias que se estendem todo o período, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo, e os últimos dias que se referem aos últimos anos, ou à última geração antes da volta de Jesus. A geração que vai estar viva quando as profecias de Apocalipse se cumprirem na terra. Então essa geração é a geração que eu chamo do fim dos tempos, só para diferenciar entre um e outro, usando uma expressão lá de Mateus, do fim dos séculos, né? Então, eu creio que a profecia de Joel se refere ao fim dos tempos. Ela se refere a um tempo final. Mas o início, o que a gente chama de cumprimento inaugural da profecia, estabelece o fim dos tempos. É como se os tempos tivessem uma sobreposição entre eles, ok? Então, o fim dos tempos, se você não sabe, não é o fim do mundo, tá? Não é o Independence Day, não é sei lá, aqueles de zumbis todos, Walking Dead e essas coisas todas, apocalíptico, coisa apocalíptica, e aí o mundo acaba. Já pensou o mundo acabar? Uma bomba, explode o mundo, fim do mundo, né? Deus falou assim: cansei da descarga no planeta, né? Não gostei, pisa nessas baratas aí, os seres humanos, acabou com esse negócio, não gostei. Isso nunca vai acontecer. O planetinha que Deus fez, porque Ele fez pela sua palavra, aquilo que foi criado pela sua palavra permanece para sempre. Essa terra vai continuar existindo para sempre. O mundo que a Bíblia refere, por exemplo, em Mateus, que diz fim do mundo, é fim de uma era, é fim de um tempo. Vai acabar um tempo e iniciar um outro tempo. Então o fim dos tempos não é o fim do planeta. E o fim dos tempos também não é o fim do tempo.
Porque vai continuar existindo tempo para sempre, querido, ok? Diz que vai ter séculos dos séculos. Sabe o que é séculos dos séculos? É tipo século e século. Em grego, século significa século, ok? Então esse é o sentido. Então, o fim dos tempos não é fim do tempo e não é fim do planeta. É somente fim de um período onde nós temos Satanás influenciando as nações. E esse tempo vai acabar e Satanás vai ser amarrado por 1000 anos e depois ele vai ser solto por um período e vai ser destruído de vez. Vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então é o fim dele. Jesus já decretou uma vitória sobre Satanás na cruz. E nós já temos autoridade sobre ele, mas nós vemos os demônios ainda atuando no mundo. Mas vai ter uma vitória mais completa quando Jesus voltar. Nós já podemos manifestar essa vitória hoje em dia, não é? Ou seja, quantos demônios você viu sendo expulsos no Antigo Testamento? Pouquinho, né, querido? Quantos aí? Conta aí. Quantos tem, seu Roberto? Quantas vezes expulsaram demônios no Antigo Testamento aí? Olha, o máximo que eu vi foi o Davi tocando uma viola, e na real era para acalmar o cramunhão dentro do cara, porque tirar não sei se tirava. Eu acho que tocava pro demônio, entendeu? O demônio viu uma harpa, vou ficar tranquilo, ficar numa boa, porque voltava, não ia embora. Agora com Jesus é o contrário, o demônio vem adorar ele, lá se ajoelha, viu o cara endemoniado, se ajoelhou e adorou. Mas peraí, ele está endemoniado, como que ele ajoelhou e fez parte do culto? Então me ama. Eu não sei como é que ele fez isso, eu não sei como é que isso aconteceu, mas o fato é que entre a primeira e a segunda, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a gente tem Jesus vindo e mudando. Ele riscou o escrito de dívida que era contra nós, ele triunfou sobre os principados e potestades na cruz. Então nós temos uma grande vitória sobre Satanás, mas essa vitória ainda será mais plena, mais completa no futuro, porque Satanás vai ser amarrado por 1000 anos. Então, eu creio que o contexto da profecia de Joel, o cumprimento da profecia de Joel, é o fim dos tempos por causa do capítulo 3, versículo 1. Vamos dar uma olhadinha lá. Te informar uma coisa nova, não sei se você sabe, a Bíblia quando foi escrita não tinha capítulo e versículo. Tá? É uma coisa nova, mas não tinha. Não tinha também coluna dupla, tá? Era tipo um livro, tá? Então no capítulo 3, que seria a continuação do que está sendo dito no capítulo 2, versículo 28 ao 32, ele diz assim: naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar os exilados de Judá e de Jerusalém, reunirei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali as julgarei por causa de Israel. Isso vai acontecer no futuro ainda, onde todas as nações vão descer ao vale de Josafá para guerrear contra o Senhor e o seu ungido, para fazer guerra contra Israel, para cumprir Zacarias capítulo 14, versículo 1 e Apocalipse 19, versículo 15, vai cumprir isso. As nações se reunindo junto com o anticristo para que ele destruir Israel. Então, o tempo do cumprimento de Joel é o fim dos tempos, e não apenas os últimos dias, ou seja, é o fim dos tempos, é o momento antes da volta de Jesus. Mas é claro que desde já nós temos esse primeiro pagamento, essa primeira garantia, esse acesso ao Espírito Santo, desde o dia de Pentecostes. A igreja tem acesso a isso e prova ondas e mais ondas de avivamento. Os avivamentos que nós temos na história são simplesmente fundamentados na garantia de que Deus já fez algo em Atos, ok? Derramou o seu Espírito, está liberado sobre nós, e também é uma esperança daquilo que Ele vai fazer no fim dos tempos. Nós estamos no meio desses derramamentos do Espírito Santo, e não apenas isso. O Espírito que se derrama sobre nós é o mesmo Espírito que estava com Deus no princípio, na criação dos céus e da terra, e é o mesmo Espírito que vai nos ressuscitar dentre os mortos. Então nós também buscamos avivamento baseado no fato de que esse Espírito, ele tem provisão sobre a criação, ele sustenta tudo, ele sopra e renova a face da terra, e ele vai soprar e vai ressuscitar os nossos corpos dentre os mortos. Então nós temos a garantia de acesso a esse Espírito, mas essa profecia não se cumpriu plenamente ainda. Ponto de número 4, a herança do corpo de Cristo, todos podem profetizar. Em 1 Coríntios 14, versículo 31 diz: pois todos vocês podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Querido,
Pensa nessa profecia de Joel. Pensa no tempo de Joel. No tempo de Joel, quem que profetizava? Só homem, para começar. Algumas mulheres de vez em quando. Profeta mesmo, era só alguns. E nós tínhamos também os profetas, os reis, os sacerdotes. Esses tinham acesso aí a alguma coisa do Espírito, mas era muito restrito. E o Joel começa dizendo assim: gente, eu tenho um negócio para contar para vocês. Talvez vai pegar mal para minha reputação. Vocês vão me chamar de feminista, não sei. Mas eu tenho que falar que ele vai derramar o Espírito sobre os filhos. Já pensou? O Joel chegando naquela época e falando assim: então, eu vou derramar o Espírito sobre os jovens. O quê? Os jovens? Tipo os jovens, tipo 15 anos? Tipo 20 anos? Não, ele falando: eu tenho um negócio pior para contar. O quê? Não vai ser só os jovens. Não, vai ser sobre as moças também, sobre os filhos e as... Meu Deus! Meu Deus! Sobre meninas? Sim. E tem uma coisa um pouco pior. Ai, meu Deus, o que, Joel? Sobre os gentios. Não. Jovem menina gentílica? Sim. Eu vou derramar meu Espírito. Tem alguma jovem gentílica por aqui? Então, o Espírito é para você também. E não é para menos que Paulo, em Romanos 10, do 12 ao 13, ele fala que em Cristo não tem judeu nem grego, homem nem mulher, e daí ele cita a profecia de Joel: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por quê? Porque em Joel tem essa promessa de que o Espírito acaba com qualquer tipo de diferença que possa haver nesse sentido de divisão, mostrando que um é melhor que o outro, ou alguma coisa desse tipo. Foi um escândalo, querido. Essa promessa já começou um pagamento inicial dela. Profetizar não é uma coisa só para uma elite. Profetizar não é só para algumas pessoas. Paulo disse: todos vocês podem profetizar. Tem gente que fica meio preocupado com a gente lá em Montemor porque eu ensino como profetizar. Tem gente que já escandaliza com o fato de a gente incentivar todo mundo a profetizar, ensinar, aí é que o povo fica escandalizado. Mas sabe por que as pessoas ficam escandalizadas? Porque elas pensam em profecia como se ela tivesse o mesmo nível da Bíblia. Como se a profecia que nós estamos falando, a gente dissesse que essa profecia é palavra de Deus, tal qual a Bíblia. Não é. Sabe por que não é? Porque Paulo, ele fala para julgar as profecias no Novo Testamento. Já parou para pensar Paulo mandando julgar a profecia de Isaías? Não, julga se a profecia de Isaías é de Deus. Você não julga a profecia de Isaías, a profecia de Isaías que julga você. Não tem o mesmo nível jamais. E é por isso que a gente ensina as pessoas. Mas tem gente que briga muito por causa disso. Briga. Não acho de Deus. Sabe o que você faz? Você vai para o ponto 5, o espírito de profecia. No ponto 5, Apocalipse 19, versículo 10, João caiu aos pés de um anjo para adorar. João foi adorar um anjo, já pensou? A gente pensa nos apóstolos como sendo sempre, os caras que nunca erram. Já pensou? O cara viu todas as visões de Apocalipse, aí ele viu o anjo e foi. Muitas vezes, quando você profetiza, o primeiro instinto é adorar a profecia e o profético. É muito fácil porque é profundo, é intenso, Deus fala e a gente quer adorar o profético. Em Deuteronômio, quando fala sobre os falsos profetas, eles falam sobre... Como é que você identifica um falso profeta? Você lembra como é que diz lá? Ele não diz que o falso profeta é aquele que erra a profecia. Falso profeta é aquele que acerta a profecia e porque acertou ele te convida a adorar falsos deuses.
Se o seu discernimento de profecia, de Deus ou não, de falso profeta, de Deus, profeta de Deus ou não, falso profeta e tal, na medida que ele acerta a profecia, querido, você vai abraçar vários falsos profetas na sua vida para te ministrar. Se alguém erra uma profecia, ele não é um falso profeta, ele é um profeta em treinamento, ele está aprendendo, ele tem que discernir melhor. Um falso profeta é aquele que acerta a profecia, cura a pessoa, manifesta o poder de Deus e, como resultado daquilo, ele te convida a desviar do propósito central de Deus. Esse é um falso profeta, o que significa que você pode muito bem ser um, mesmo na boa intenção, e eu também. Então nós precisamos sempre entender que o testemunho de Jesus é o fôlego, é o pneuma, é o espírito da profecia. Ou seja, se começar a ter muita discussão sobre profético, isso é profético, isso não é profético, e faz o seguinte, querido, vamos falar de Jesus, porque é o testemunho de Jesus que é o espírito de profecia. Ou seja, você pode não crer no que a gente está falando sobre profecia lá em Montemor, mas vai lá, fica 1 hora conversando de Jesus com a gente. Eu quero ver você não profetizar. E se você não profetizar, sua esposa vai profetizar e você vai então se convencer que é de Deus. Ok? Se nós falarmos de Jesus, Jesus nos inspira a profetizar de acordo com o padrão dele. Jesus é o fôlego, Jesus é o espírito da profecia. O foco da profecia sempre é revelar Jesus. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos treinando uma geração para que ela desenvolva no profético. Ele diz que eu derramarei meu espírito sobre toda a carne, filhos e filhas profetizariam, jovens teriam visões. Nós estamos querendo treinar pessoas para que elas não sejam enganadas pelo anticristo. Nós estamos querendo treinar pessoas para que elas discernam o engano rapidamente. Mas para isso elas precisam desenvolver os dons proféticos e entender essa questão do testemunho de Jesus. Ou seja, saber quem é Jesus por revelação, conhecer Jesus pelo Espírito, conhecer Jesus por ter um encontro real com Ele, e a partir desse encontro real com Ele, anunciar a grandeza dEle, anunciar a beleza dEle. Se nós treinarmos uma geração nisso, então eles vão estar prontos para não serem enganados no fim dos tempos, para não serem ludibriados e levados por todo o vento de doutrina. Não basta você conhecer todos os versículos da Bíblia, você precisa do Espírito que inspirou essas palavras. Você precisa do espírito de profecia. Ponto de número 6. Isso, 6? Era? Ministério profético, sinais nos céus. E agora eu quero então te mostrar o que vai acontecer no fim dos tempos, antes da volta de Jesus. Você vê que ele diz no versículo 30 aí de Joel: manifestarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eu te pergunto, qual a conexão desses sinais com filhos e filhas profetizarão e velhos sonharão, e jovens terão visões? Qual a conexão dos dons proféticos no versículo 28 e as manifestações do céu e na terra no versículo 30 e 31. A conexão é a seguinte: as maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça, vão ser confirmações no céu das profecias na terra. Esse é o nível de profeta que Deus vai levantar no fim dos tempos, em todo o corpo de Cristo. Esse é o tipo de ministério profético que Deus vai levantar. Não é apenas alguém que ensina um versículo, não é apenas alguém que profetiza para uma pessoa. É alguém que tem uma profecia e diz o seguinte: e para eu te mostrar que essa minha profecia é verdade, daqui a tanto tempo vai acontecer tal e tal coisa no sol. Daqui a tanto tempo, vamos supor que ele está numa faculdade, numa universidade, e ele está na frente de um lago na universidade, lá na Unicinos, no Rio Grande do Sul, naquele laguinho lá, onde todo mundo fica fumando maconha lá. Então ele está lá, né? E ele levanta no meio do universitário e fala: então, eu queria dizer uma coisa para vocês, o Senhor Jesus está voltando.
Está voltando um rei e ele vai governar as nações a partir de Jerusalém. E não importa a ideologia política de vocês, a dele é diferente de todos vocês. E todos vocês vão ter que se submeter a ele. E portanto eu conclamo, arrependo dos seus pecados, abracem o sacrifício dele na cruz, porque está chegando o dia onde ele vai julgar as nações. As pessoas vão dizer, não acredito nisso. Tudo bem. Em 2 horas esse lago vai se tornar em sangue. Ele vai embora. 2 horas, o lago vira sangue. Avivamento. Entendeu? Mike Bickle não acreditava nisso, até que o Bob Jones fez 3 vezes no mesmo ano isso com ele. Você vai ser 83, Bob Jones falou para ele assim: você vai ser um líder de jovens, ele não tinha nada a ver com jovens, que vai orar por Israel, vai morar num terreno tal, lá numa cidade, num bairro lá, e você vai trabalhar com oração intensa. Ele falou, eu não gosto de orar, não entendo nada de Israel, eu não quero nada de jovens, eu não entendo nada de música. Tudo bem. Daqui a tantos meses, exatamente a partir de agora, vai ter a maior seca que já teve em todo o Kansas, e depois no dia tal vai ter a maior chuva e tal e tal e tal. Foi exatamente o que aconteceu. Depois ele falou do dia que ia nevar e a neve ia derreter, e, tipo assim, ele ficou, eu tô achando que é verdade. Então assim, eu estou buscando um tipo de ministério profético que mexe no clima. Não sei se você sabe, existe uma entidade, um demônio no Brasil chamado Cacique Cobra Coral. E ele é tipo uma espécie de um centro espírita, um trabalho assim. E as prefeituras do Brasil fazem alianças com essa entidade. Está no site deles, entra lá, Cacique Cobra Coral, está no site deles. Então, por exemplo, o Rock in Rio fez um acordo com o Cacique Cobra Coral, com a entidade, para ele parar a chuva durante o Rock in Rio, e parou. Okay? A prefeitura de Porto Alegre fez isso também para passeatas, e vários lugares no Brasil já fizeram isso. Okay? Um amigo meu, sabendo disso, pensou, interessante. Ele foi lá no Rock in Rio, entrou lá dentro, começou a orar, começou a chover. Eu estou atrás disso. Lembra que Elias confrontou os profetas de Baal? É tipo Matrix. Entendeu? Eu estou atrás desse negócio. Deus vai levantar os X-Men de verdade, né? Glória a Deus. Esse é o tipo de ministério profético que Deus quer levantar aqui. Fala na terra e Deus confirma no céu com sinais. O derramar do Espírito dos últimos dias vai levantar esse tipo de ministério em todo o corpo de Cristo. Os filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão sonhos, e esse derramar que vai ser sobre todas as gerações, quando essas pessoas se levantarem para profetizar, sinais vão começar a acontecer no céu: sangue, fogo, vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E você foi destinado para isso. Não é alguma geração, um dia. O clamor tem que ser: Pai, cumpre Joel 2 na minha geração. Faz entre nós, e Deus vai bradar do céu, faz uma assembleia solene. Estruture sua vida e sua comunidade no padrão de uma assembleia solene. Durante muitos anos, os irmãos têm falado aqui sobre a festa de expiação, que é um momento, uma festa em Israel onde as pessoas choram e arrependem, o Yom Kippur, e tem todo esse quebrantamento. Eu creio que parte do cumprimento do que Deus quer falar com a festa de expiação não é apenas um momento, uma experiência onde você chora muito, mas é uma postura de coração coletiva para toda a igreja, onde nós nos posicionamos dizendo: nós não somos nada em nós mesmos, nós não temos nada em nós mesmos, sem você, Senhor, nós não podemos fazer nada. Essa assembleia solene descrita ali em Joel, eu creio que tem muito a ver com esse espírito do dia da expiação, com esse coração do dia da expiação. Irmãos,
nós precisamos de uma reforma na igreja. E essa reforma não tem a ver com congregar nas casas ou não, não tem a ver com ter célula ou não ter célula, não tem a ver com um monte de estruturas para crescimento. A reforma que nós precisamos é uma reforma do coração, onde nós dizemos: Senhor, se o Senhor não vai conosco, não nos faça sair desse lugar. Senhor, se o Senhor não está entre nós, de que adianta? Não é parar de evangelizar, não é parar de discipular, mas é enquanto faz isso, ter um coração daquele que vai andando e chorando, levando a preciosa semente. Ele leva a preciosa semente, mas ele vai chorando, ele vai no espírito de quebrantamento, no espírito de assembleia solene. Não é ser um depressivo, não, porque ele vai chorando, porque ele tem esperança. É um choro esperançoso, porque ele sabe que ele vai voltar com alegria trazendo os seus feixes. É certo que se o choro vem sobre nós durante a noite, certamente a alegria vem sobre a manhã. Certamente, se nós tivermos a assembleia solene como estrutura principal da igreja, nós vamos ter também o derramamento do Espírito como a estrutura principal do céu, descendo sobre a igreja. É como se a igreja fizesse um odre para receber essa visitação do Senhor. E eu me comprometi de todo o coração que a igreja que eu pastorei em Montemor vai viver isso. Eu não sei quanto tempo vai demorar para a gente ter oração 24 horas em Montemor, mas a gente vai ter. Eu não sei quantos anos vai demorar. E tem várias pessoas aqui que estão me ajudando nisso. Pessoas que se mudaram das suas cidades para ficar lá comigo orando. Eles não foram lá para ter um título. Gente, Montemor, não tem nada, tá? Só para você saber. Montemor. Não, agora tem um Subway. Né? Nossa, tem um Mazda que esses dias quase foi destruído, que o carro quase entrou lá. Mas assim, gente, não tem nada, tá? Mas vai ter, eu creio. Por quê? Porque um irmão que, assim, não atua em dom de profecia, nem um pouco, foi dar um curso sobre desenvolvimento comunitário. Bom, pelo menos até então eu acho que ele não atua. Foi dar um curso sobre desenvolvimento comunitário para a gente esse ano, e a gente estava sentado na mesa almoçando com ele, jantando com ele, e falou: eu acho que vocês vão ser levantados aqui como uma Genebra no Brasil. Quando ele falou isso, ele se espantou com o que ele falou. Tipo assim, acho que eu profetizei. E ficou um clima pesado, sabe? Quando aquele pastor batista que nunca profetizou, tipo assim: assim diz o Senhor. Ele: meu Deus, o que eu estou fazendo? Então foi mais ou menos o que aconteceu. E Deus tem confirmado vez após vez que Ele quer enviar avivamento sobre Montemor. Isso é sinal que vocês são melhor do que os outros. Não, porque o que Deus tem para Montemor, Deus tem para todas as cidades da terra. Se um povo se levantar para orar, Ele quer derramar o Espírito dEle. E eu decidi que eu queria ser um pastor mesmo, daquele que vocês falam mal mesmo, porque quando você é pastor, você manda, e quando você manda fazer a vontade de Deus, Deus abençoa junto. Essa é uma diferença quando você tem autoridade, é que você pode usar a autoridade para servir os mais fracos e os que não têm voz. Tem muita gente que tem medo de ter autoridade porque tem medo das consequências do que os outros vão falar de você, mas você pode tomar autoridade para servir os mais fracos, e Deus empodera isso. Se você quer o poder do Espírito Santo na sua vida, eu quero te garantir que só tem um caminho: prepara um povo para orar, prepara um povo para andar no Espírito, prepara uma igreja que anda no espírito de assembleia solene, uma assembleia solene perpétua. E não desista. Davi fez um voto que mudou a história da sua geração. Ele disse: eu não vou dar descanso aos meus olhos, eu não vou dar descanso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Davi fez um voto de insônia. Ele jejuou o sono, dizendo: enquanto não tiver um lugar para a sua presença, eu não quero parar. Portanto, se tem pastores aqui, eu queria dizer em primeiro lugar para vocês: eu fiquei muitos anos sempre pregando em grupo de jovens. Então, de reunião de jovens, eu sou tipo PhD. E eu descobri uma coisa: sempre é os jovens que são os mais avivadinhos. Mas se o pastor não entrar na jogada, nada vai acontecer.
Se o pastor não colocar o ombro e na vigília de oração e na reunião de oração ele não estiver junto, vai ser só um emocionalismo dos jovens. Se o pastor autoriza, mas não endossa andando junto, não vai acontecer nada. E é por isso que na Assembleia Solene ali de Joel, ela é precedida por uma Assembleia dos Anciãos. Se os anciãos da casa de Deus não se conscientizarem que nós precisamos orar como nunca antes, que nós precisamos clamar como nunca antes, não adianta a gente ficar no púlpito dizendo: vocês têm que orar, irmãos. Não, querido, nós temos que orar. E a nossa vida de oração vai contagiar a igreja, vai contagiar os demais irmãos. Eu quero dizer para todos vocês: não tenham medo de dedicar a vida à oração. Não tenham medo de mudar a agenda de vocês para orar. Se não tiver a Assembleia Solene, não tenho, depois disso derramarei do meu Espírito. Mas Deus prometeu que vai derramar o seu Espírito. O que significa que Ele vai fazer com que um povo se levante para cumprir isso. Eu quero fazer parte disso. Eu quero que Deus me inclua nisso. Você quer também? Vamos colocar em pé e orar então?